Deixa eu ir falando então um pouco da Abrepaz. A Abrepaz é a Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura de Paz, e uma dos nossos valores principais é a não violência. Então, trazer esse conceito de não violência, que já é tão antigo na humanidade, mas me parece tão pouco compreendido, e muito menos colocado em prática, trazer ele para o debate no movimento espírita. E o movimento espírita possa contribuir com esse movimento da não violência junto a toda a sociedade, se unir a outros movimentos de não violência que existem por aí, seja no campo da educação, seja no campo da política, seja no campo da educação, do convívio familiar, seja nos conflitos sociais. A não violência, ela cabe em todos os lugares. E a gente precisa compreender ela e ver como é que a gente vai colocando ela na nossa própria vida, né? Começa conosco, com cada um. Olha. Oi, Oi, tá me Leandro. ouvindo? Tudo bom? Tô te ouvindo. Tudo bom. Tava tentando entrar aqui, não sei se eu fiz alguma coisa de errado. Não, Agora já, deu certo. isso, já deu certo. Então, Leandro, eu já vim. Gostei da sua camisa. Exato, hoje eu já vim vestindo a camisa, né? Com Gandhi no peito. Muito bom. Bom, acho que a gente não Você pode estava começar. Pode falar. você tava explicando o que que é abrir paz, né? Isso. Então, são espíritas que se uniram para nosso exercício de cidadania, procurando trabalhar os direitos humanos, a cultura de paz e a não violência como valores super necessários de serem discutidos, dialogados, tanto com o espiritismo quanto com a sociedade em geral, todos os seus setores. Porque Maravilhoso. me parece que falar só de espiritismo no seu tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia Uhum. e religião ou espiritualidade, me parece que não foi o bastante, Leandro. Nos momentos atuais parece que não está sendo suficiente. Eu preciso dialogar com outros valores como a não violência, os direitos humanos, para que tudo tenha uma Com coesão, uma certeza. coerência, né? Eu achei importante É, isso. rapaz, nunca foi tão necessário esse trabalho que vocês desenvolvem, né? A gente mostrar que os valores pregados pelo Espiritismo e por Jesus de Nazaré são os valores da democracia, os valores dos direitos humanos, da não violência, da tolerância, né? Parece a princípio algo tão óbvio, mas infelizmente ainda tem uma certa dificuldade de compreender isso. Então, a gente está vivendo um momento delicado no país, né? No mundo de uma maneira geral, mas no país especialmente. E aí esse trabalho que vocês vêm fazendo, essa conexão da proposta espírita com a própria não violência, a cultura de paz, é super necessário. Isso. E a não violência me parece ser uma coisa que é um trabalho de coletivo, é de várias formiguinhas se unindo e aí a gente vai fazendo a transformação. Nada de esperar uma outra pessoa fazer um trabalho por nós. Somos nós mesmos, de mãos dadas, unidas, que vamos fazendo essa transformação, né? A partir de dentro, né? Como o Exatamente. Gandhi ensinou, e mudando a sociedade e o mundo, né? Eu tô aqui antecipando, você vai completar e aí já já a gente entra, tá, Leandro? Eu já te apresento, mas vai lá. Acho que é isso que você está falando. Essa a transformação do mundo que a gente tanto sonha, ela começa dentro da gente. O próprio Gandhi dizia que a única revolução possível é a interior, né? E a frase mais emblemática dele é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, essa transformação para um mundo melhor, para uma sociedade mais amorosa, mais solidária, mais humana mesmo, no significado mais pleno do que significa esse adjetivo, depende da nossa propulsão para a nossa própria transformação e para a transformação do nosso entorno. A transformação do mundo é isso, né? Eu mudar o mundo não significa adequar o mundo a, a mim, moldar o mundo àquilo que eu acredito. Não, significa eu me transformar, me tornar cada vez melhor para transformar a realidade.
Isso demanda mais que a gente, na nossa vida particular e com os coletivos mais próximos, familiares, comunidade, que a gente proponha uma transformação comportamental completa, né? O mundo precisa de uma revolução ética, né? É Exato. dessa, é disso que a gente precisa. Isso mesmo. Então, Leandro Shoas, Leandro é jornalista, escritor, posso assim dizer, ativista e acho que muito mais outras coisas, né, Leandro? Leandro, eu vou deixar você se apresentar para todos possam te conhecer melhor, os seus trabalhos, quais são as suas atuações. Bom, eu como de formação, eu sou jornalista originalmente, me formei como jornalista, não atuo mais como jornalista, exceto eventualmente. Eu atuo mais com projetos de transformação social. Então, eu criei um instituto no Rio chamado Chante Brasil, que tem essa proposta de propagar a cultura de paz e não violência. E os trabalhos que eu tenho feito são mais voltados para essa esfera, de propagar cultura de paz, direitos humanos, próprio debate ambiental, né? Tudo isso que o mundo está precisando nesse momento. Então, eu trabalho assim, em duas esferas principais. Uma delas é na educação, através de curso, de formações, e a outra é através de ações no espaço público, que a gente chama de ativismo, né? Mas ações das mais variadas, seja fazer círculos de conversa, ou seja, fazer jogos para promoção de cidadania, ou intervir no espaço público de alguma forma, uma visão bem abrangente do que significa ativismo, né? Basicamente, ação no espaço público para a conscientização das pessoas que a mudança de paradigma que a humanidade precisa depende de uma tomada de consciência delas próprias. Então, é mais ou menos nessas duas esferas, a de cursos e a de ação no espaço público. E aí, eu criei essa organização, que é uma organização pequena, mas que tem atuado dessa forma e as duas coisas que estão pegando mais, assim, que tem uma demanda maior na sociedade do trabalho que a gente faz, principalmente conversar sobre comunicação não violenta. Isso as pessoas têm demandado muito, assim, colocar a comunicação não violenta, uma comunicação que seja mais compassiva, mais amorosa, e onde os conflitos sejam mediados para a produção de um bem comum de todas as partes envolvidas. Isso tem sido demandado em todas as esferas, seja na escola, seja judiciário ou em empresa. Então, isso é uma coisa que tem tido muita procura para a gente. E outra coisa é um debate que a gente faz sobre a masculinidade, coisa de remapear a ideia que os homens têm da sua própria masculinidade, a ideia dos papéis de gênero que estão hoje colocados e que de alguma forma estão aí em disputa na sociedade para a gente. A ideia de que para a gente construir uma sociedade mais igualitária, a gente precisa refazer as ideias do que a gente percebe como sendo o masculino e o feminino, de uma forma que não haja a opressão de um gênero sobre outro. Então, esse também é um trabalho que, de repente, explodiu nos últimos 2 anos, aí tem muita gente correndo atrás disso. É basicamente esses dois trabalhos que eu faço, né? Agora, aliás, esses dois trabalhos, nessas duas esferas que tem aflorar, como se fosse uma flor desabrochando mais. São esses da CNV e da masculinidade. Agora, nessa próxima semana, inclusive, vai ter toda uma formação sobre o que significa cultura de paz. Eu vou dar um curso completo, está tendo que ser tudo online agora por causa da pandemia, né? Mas todos os dias de manhã eu vou estar dando um curso completo do que significa cultura de paz, e aí eu vou falar sobre comunicação não violenta, direitos humanos, consumo responsável, educação para a paz, tudo isso que está dentro do pacote da cultura de paz. Cabeça? Muito bem, me falaram para mim enquadrar
me enquadrar melhor aqui, porque está cortando. Né? Por favor. Eu vou prestar atenção aqui na minha, então, também. Nossa, Leandro, a gente tem muita coisa em comum, porque eu também trabalho com comunicação não violenta, também estou envolvido nessa atividade, nessa ação de rediscutir a masculinidade, né, o grupo de homens. Eu até recomendo o filme O Silêncio dos Homens. Né? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Bom, acho que agora eu estou. Você tá fazendo isso aí também? Círculos de homens? Eu participo de um círculo de homens, chama Homens em Conexão, aqui de Goiânia. Muito legal, cara. Muito legal, muito transformador. Muito mesmo. Aliás, isso pode ser tema para a gente conversar depois, tanto da masculinidade e comunicação não violenta. Dois temas que a gente pode trabalhar depois, né? Já fica aí, semente. Então, deixa eu explicar para o pessoal que está então, nos acompanhando. A gente vai fazer um bate-bola, né, Leandro? Vamos fazer um diálogo aqui, eu, você e eles. Então, eu peço para que qualquer pergunta seja colocada aí nos comentários. Mas pode ser que eu perca alguma pergunta, porque vai passando. Eu vou tentar resgatar aqui, mas se alguém quiser, levanta a mão e fala, gente, eu perguntei e tal, e me chama a atenção que eu vou atrás. Do lado da caixinha aí de comentário, tem vamos dizer assim, um botãozinho, que é o sinal de interrogação. Não sei se vocês conseguem observar. Se você clicar aí, você pode fazer uma pergunta que vai direto para a área de perguntas, que para mim facilita, me organizo melhor se a pergunta for feita aí do que nos comentários. Mas tudo bem, vão fazendo aí como vocês conseguem, eu vou me organizando aqui e vou lendo as perguntas também para a gente comentar. Tá bom? Então, o pessoal está dizendo aí que em Jundiaí tem um círculo de homens chamado Homens que Sentem. Olha que maravilha. Homens que sentem. Precisamos sentir, né? Ter consciência disso. Mas vamos lá. Então, entrando no nosso tema hoje, que é crise civilizatória. O que faria Gandhi nesse momento? Isso é um tema tão amplo e tão profundo, né, Leandro? Que é até difícil 1 hora, ou talvez no máximo 2 de live, a gente abordar tudo. Nós temos... Dá para fazer uma série. A gente pode fazer uma série. Isso. Cláudio entrou. Cláudio, meu irmão, beijo. Seja bem-vindo. Então, a gente vai fazer aqui 1 hora de live, que é o tempo que o Instagram nos permite, e aí, assim que cair essa live, a gente recomeça logo a seguir e continua o papo. Até esgotar mais ou menos as perguntas. Pode ser, Leandro? Pode ser. Então tá bom. Eu queria que você eu queria começar com uma pergunta que me veio aqui. Para a gente contextualizar quem está nos acompanhando. Você consegue responder de forma breve, sucinta, quem foi Gandhi? O homem, o religioso e o ativista? Sim. Vamos ver se eu consigo fazer isso de forma resumida. Bom, Gandhi foi uma das grandes personalidades do século XX, né? Acho que a principal pauta de vida dele era a busca pela independência da Índia em relação à colonização do Império Britânico. Ele é mais conhecido por isso, acho que foi essa pauta que o colocou na história, mas ele empreendeu atividades em quase todas as esferas da atividade humana. Ele tinha uma militância na área de educação, tinha também uma busca por conhecer o papel das ervas na saúde humana, tinha também uma busca por um direito, né? Ele era advogado, então ele tinha uma busca por um direito que fosse mais humano e menos preocupado em derrotar o adversário, mas mais preocupado numa solução que fosse boa para todo mundo. Então ele teve, assim, não vou nem começar a citar, mas foi um ser humano muito ativo em várias das esferas de atuação humana. Ele é muito identificado, quando você faz a pergunta, se você coloca a questão religiosa também, ele é muito identificado no imaginário por conta da sua dimensão espiritual, porque ele era uma pessoa muito espiritualizada, né, que buscava muito conhecimento desse mundo espiritual. Ele como indiano que era, tinha uma formação muito influenciada pela cultura hindu,
mas ele também foi muito influenciado pelo cristianismo, né? Acho que eu não tenho certeza sobre essa informação, mas acho que ele leu a Bíblia antes de ler a Bhagavad Gita. Ele leu as duas escrituras, ele leu quando era estudante de direito na Inglaterra, mas ele leu a Bíblia antes. Ele chegou a dar aula sobre a Bíblia na África do Sul. É um profundo conhecedor da vida de Cristo. Chegou a dizer que se todos os livros do mundo fossem queimados e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido grande coisa. Então ele era uma pessoa que investigava muito espiritualidade, né? Continuou a se identificar como hindu, muito por uma questão cultural de fidelidade ao seu povo da Índia, mas já no final da vida, quando perguntavam para ele a religião dele, ele respondia: eu sou hindu, sou judeu, sou cristão, sou muçulmano, eu sou todas as religiões, né? E quando eu vivi na Índia, eu vivi na Índia estudando cultura de paz, não violência e o pensamento de Gandhi, e 2 vezes por dia a gente tinha os momentos de oração. Eu estava cercado por seguidores do Gandhi, né? Tinha os momentos de oração e a gente rezava uma oração de cada religião da Índia, né? Uma oração hindu, uma oração budista, uma oração cristã. Então eu tinha muito isso, essa vivência de espiritualidade muito profunda, e a sua forma de ativismo era muito influenciada pela espiritualidade. Então acho que ele pegou um pouco essa imagem de homem santo, né? A pessoa que fez um voto de pobreza ele fez voto de pobreza, né, para viver com o mínimo e para propagar uma sociedade melhor. E ele tinha esse aspecto do ativismo, que é talvez a principal dimensão da sua personalidade, que é a coisa de lutar por pautas concretas, lutar pela independência da Índia, lutar pela dignidade das mulheres na Índia, né, que é um país que tem índices de abuso e de estupro muito alto, lutar pelos direitos dos párias, que são as castas mais baixas da Índia, lutar por uma educação de qualidade, lutar para que a Índia tivesse uns padrões de higiene melhores. Então ele empreendeu todas essas lutas que ele chamava de satyagraha, né? Que as pessoas traduzem como em busca da verdade. E ele formava os ativistas que o acompanhavam na ideia da não violência, a ideia de que eu estou empreendendo essa luta, mas quem está lutando, quem está do lado oposto, ou seja, o meu adversário, ele não é para ser odiado, ele é para ser convencido. Basicamente essa ideia, a ideia que eu resumiria na frase dele de combata o mal, mas não o agente do mal. Ele dizia isso, né? Combata o mal, mas não o malfeitor. Esse é para ser convencido de que a sua luta é legítima, né? Só que ele não usava essa palavra luta, ele usava de satyagraha. O ativista ele chamava de satyagrahi, né? Aquele que empreende esse ativismo. Só que ele tinha uma visão mais completa do que seria esse ativista, né? O ativista precisaria produzir esse mundo com o qual ele sonha dentro de si mesmo primeiro, para que a sua luta se tornasse legítima, né? Então, se eu empreendo uma determinada luta contra a exploração da indústria têxtil britânica, que ele chegou a fazer isso, né? Para que as pessoas estavam perdendo empregos na Índia, porque a indústria têxtil britânica estava dominando todo o mercado e tal. Aí, se eu empreendo essa luta, eu também tenho que produzir as minhas próprias roupas. Tinha um pouco essa lógica de que o mundo com o qual eu sonho, que eu estou pregando, ele tem que se manifestar no meu corpo, no meu dia a dia, para que as pessoas percebam a legitimidade do meu argumento. E eu acho que por isso que era tão forte, por isso que era tão difícil derrotá-lo, mesmo ele não usando de nenhuma arma, né? Simplesmente usando da arma da desobediência civil não violenta, né? O que é desobediência civil não violenta? Se existe uma lei que ela causa opressão, uma determinação do governo que causa opressão e dor e sofrimento, eu tenho a obrigação, não só o direito, mas a obrigação de desrespeitar essa lei, de não obedecer essa lei, mas de uma forma não violenta, sem agredir ninguém, sem matar ninguém. Esse é o resumo da proposta de ativismo dele, né?
Eu tenho a obrigação, se alguma coisa causa opressão, eu tenho a obrigação de desobedecer a isso, mas de uma forma não violenta. Se me baterem, se me prenderem, melhor ainda, sinal de que eu estou vencendo. É um pouco essa lógica. Tanto que ele foi preso várias vezes, assim, tanto quando morou na África do Sul, quando morou na Índia, ele foi preso várias vezes e celebrava quando ele era preso, porque para ele era sinal de que ele estava vencendo, que ele estava se estavam se vendo obrigados a restringir a liberdade dele, é sinal de que ele estava incomodando, então que o caminho para a vitória estava colocado. E é muito raro você encontrar. Tem alguns momentos onde ele foi derrotado, mas é muito raro você encontrar isso. Assim, realmente era um método que funcionava, né? Além de ser um método baseado na generosidade, né? O que é mais encantador para mim. Então, eu acho que isso abarca um pouco a sua pergunta inicial, né? Nossa, e daí claro já teria várias perguntas a partir daí, né? Fazendo conexões várias aqui. Então, a gente pode dizer que a não violência não é eu sorrir para o outro e falar ok, ou como eu posso dizer, sorrir para o outro e ficar em silêncio para não causar problema. Gandhi ele se dizia que era teimoso e dizia que a não violência é algo que deve incomodar, né? Com certeza, sim. Tanto que ele fazia muita questão de usar a expressão não violência ativa, porque na língua inglesa e também na língua portuguesa existe essa confusão entre pacifismo e passividade, né? Pacifismo não é passividade, né? Você abaixar a cabeça e aceitar, isso não é pacifismo, né? A gente que investiga a comunicação não violenta, a gente sabe que comunicação não violenta mesmo não é você aceitar e ser bonzinho e aceitar o que o outro está falando, é você observar e ser generoso, tentar construir junto, mas apontar os problemas, apontar os conflitos, né? Você está jogando o conflito para debaixo do tapete, isso não é não violência. E no ativismo do Gandhi era isso, assim, se você tem uma discordância com alguma coisa, você tem que colocar aquilo ali, por isso a não violência é ativa, é você partir para a ação de fato, né, que é o significado da palavra karma, palavra indiana, famosa essa palavra, né? A palavra significa ação. Então, se tem algo que você... O Gandhi era chamado de um karma yogi, né? Um yogi da ação, um yogi que não ficava dentro de um santuário se meditando o dia inteiro para o mundo ficar melhor, ou rezando. Ele estava na ação, no cotidiano, se encontrando com as pessoas do mundo real para produzir uma estratégia para enfrentar as injustiças do mundo. E basicamente era dessa forma que ele atuava, assim, enfrentando as injustiças do mundo, mas sem pregar um ódio por aqueles que eram os agentes dessa injustiça, né? Tanto que em diversos momentos ele convenceu uma série desses adversários dele de que a luta dele era correta. A história que eu sempre conto é de um general que tinha na África do Sul, chamava General Smuts, e que era o principal adversário do Gandhi, que botou o Gandhi na cadeia 4 vezes, e o Gandhi, um dia na cadeia, ele fazia sua própria roupa, né? Então, um dia ele fez uma sandália e deu de presente essa sandália para o General Smuts. E era como se fosse uma mensagem, assim, de tipo, eu sou seu adversário, mas eu não sou seu inimigo, estou te dando um presente. Eu sou seu amigo, mas ao mesmo tempo sou seu adversário. E essa é uma lógica que algumas pessoas têm dificuldade de compreender, né? 15 anos depois, quando o Gandhi já estava de volta na Índia, que ele empreendeu aquela Marcha do Sal, que ficou famosa, o General Smuts usava a sandália para tirar leite de vaca no sítio dele, né? E ele ouviu pelo rádio, né? Naquela época era rádio, ele ouviu pelo rádio que o Gandhi tinha feito essa Marcha do Sal na Índia, contra o Império Britânico. Ele ficou profundamente emocionado e mandou pelo correio para o Gandhi a sandália, dizendo: já não me sinto digno de pisar num calçado feito pelas mãos de um homem tão grande.
Quer dizer, nesse momento o general Smuts caiu a ficha, que era o adversário do Gandhi, caiu a ficha, a luta dele é legítima, eu quero estar junto com ele, eu quero estar do lado dele. Então essa que era a proposta de ativismo no Gandhi, se você acredita numa coisa, você luta contra aquela causa, mas não contra a pessoa que está por trás daquela causa. E isso é um trabalho super difícil, né? Mas que eu acho que quem está em sintonia com uma postura mais generosa tem que pensar nisso que ele vinha propondo, né? Você não vai construir um mundo de amor através de uma estratégia que envolva o ódio, o desrespeito. Tem que ser uma estratégia de amor também. Isso me fez lembrar a live que eu fiz a semana passada com a Ângela, que entrou aí agora, onde a gente fala sobre conflito e controvérsia e disputa, que a gente tem que debater a ideia, né? E se eu discordar da ideia, argumentar com ela, etc. Não o ser humano, né, que a defenda, né? Não torná-lo um inimigo, mas sim debater sobre as ideias. E outra coisa nesse ponto de vista, ação política e espiritualidade, então, tem um diálogo entre política e espiritualidade? Ou eu preciso manter isso muito bem separado? É impossível? É igual água e óleo? Ou não? Pode ter um diálogo importante? Com certeza. Eu vou te responder. Assim, só ecoando isso que você acabou de falar sobre a sua conversa com a Ângela, tenho inteiro acordo com isso que vocês falaram e acho que o Brasil nunca precisou tanto disso como está precisando agora, assim, da gente aprender que dialogar sobre as nossas diferenças é debater as ideias. E o Brasil está vivenciando um diálogo de surdos, né, onde os diferentes nichos sociais praticamente só promovem as suas certezas e a gente desaprendeu a dialogar, se é que algum dia a gente soube. Então a gente aprendeu um pouco mais a conversar, dialogar com a diferença, né? Claro que tem algumas ideias que estão sendo colocadas no Brasil hoje que são muito difíceis de se dialogar com elas, né? Que são muito extremistas, né? E que também a gente não pode legitimar alguns tipos de ideias, mas aquelas que estão no campo da democracia, a gente tem que respeitar a diversidade de vozes e debater ideias. Não debater contra pessoas, odiar pessoas, esse tipo de coisa a gente tem que cada vez mais aprender que uma democracia envolve uma diversidade de opiniões, onde não necessariamente você vai produzir um discurso único, né? Democracia demanda diversidade, as pessoas são diferentes. Então esse é um ponto que você trouxe. E sobre a sua pergunta, sobre política e espiritualidade, acho que tem uma frase do Gandhi que resume isso, quando ele diz que quem diz que política não tem nada a ver com religião, não entende nada sobre política nem sobre religião. E é bem por aí, assim, porque espiritualidade é a maneira da gente se enxergar no mundo, né? Então todas as ações do homem podem envolver a sua espiritualidade, tudo, né? Então, a gente, na maneira a política nada mais é do que as decisões que envolvem a coletividade, né? Independente, tem a política institucional e tem a política que a gente faz nas ruas, a cidadania, que é política também. E todas, tanto a institucional quanto esse sentido mais amplo de política, que é a política que se faz nas ruas, que ela precisa estar preocupada com o bem comum, precisa se produzir alternativas, produzir uma síntese que seja boa para as maiorias, para as grandes massas. Não pode ser uma síntese boa só para uma parte da sociedade, tem que ser para todo mundo. Então, isso demonstra um envolvimento com a raiz de uma noção de espiritualidade mais profunda, que é a noção de igualdade, né? Aliás, Jesus de Nazaré foi o grande inaugurador de uma visão ainda mais radical do que os filósofos que o antecederam, de que igualdade tem que ser igualdade mesmo, né? Igualdade para todo mundo. Então, não é por acaso que ele chamou
pescadores pobres para ser seus seguidores. Não é por acaso que, quando ele desencarnou, a primeira pessoa para quem ele apareceu foi Maria Madalena, que era uma mulher, e não só uma mulher, mas uma mulher que, segundo a Bíblia, teria tido vida promíscua antes de conhecer Jesus, né? Então isso mostra, e isso para a gente hoje parece uma coisa banal, porque a mulher já alcançou um nível um pouco melhor do que naquela época, mas para a sociedade judaica da época, a mulher era, né, era um nada, né? E tem um momento também que é narrado na Bíblia, que Jesus vai até uma samaritana e puxa assunto com ela, e é uma mulher que tinha tido vários maridos, ou seja, é um momento que ele via que na mentalidade dele não tinha fronteiras, né? Eu estou trazendo Jesus aqui porque, para mim, é um grande símbolo da ideia de espiritualidade, que a espiritualidade envolve essa preocupação com o bem comum. E política nada mais é do que isso, decisões que afetam a coletividade, seja política na institucionalidade, no parlamento, no executivo e tudo mais, ou seja a política que a gente faz nas ruas, quando a gente reclama do preço do ônibus, quando a gente quer entender por que o preço do pão aumentou, tudo isso é política também, né? E tudo isso envolve uma noção de espiritualidade, de pertencer a um coletivo mais amplo, de ser influenciado por uma energia suprema, uma energia superior a nós, que nos torna, nas palavras de Jesus, nos torna deuses, né? Jesus disse: vós sois deuses. Então, acho que são noções extremamente casadas, assim. Aí, quando eu reflito sobre isso, é que eu consigo entender o que o Gandhi quis dizer quando ele falou isso, né? Quem fala que política não tem nada a ver com religião, não entende nada de política e nem de religião. Obviamente que a gente precisa separar isso de alguns pastores, de algumas religiosidades neopentecostais, não todas, mas que exploram a política para, de alguma forma, enriquecer, né? E exploram o próprio fiel da sua religião para ganhar dinheiro, e aí esses pastores entram na política muitas vezes defendendo ideias que não têm nada a ver com a própria mensagem do Evangelho, como o armamento da população. Isso é totalmente contraditório do que defendia Jesus. Então, assim, não é nesse sentido que a gente está falando, de colocar a religião na política como uma afronta ao Estado laico, né? Não é esse tipo de intervenção na política, mas esse tipo de perfil eu nem chamo de evangélico, porque, para mim, o texto mais sagrado da história da humanidade é o Evangelho de Jesus. Então, chamar alguém que afronta o Evangelho de Jesus de evangélico, eu não uso essa palavra. Exato. Eu acho que Inclusive, eu acho que Gandhi foi mais cristão do que a maioria, né, dos cristãos, ou pelo menos que se dizem cristãos. Nenhuma dúvida. Não tem dúvida. Se ele fosse cristão, ele já teria sido canonizado pelo Papa há muito tempo como um dos maiores santos da igreja, embora ele também tivesse uma série de contradições na sua biografia, como todos nós, seres humanos, né? As pessoas sempre, nos lugares, quando sabem que eu investi muito a vida do Gandhi, as pessoas me perguntam muito se é verdade que ele teve passagens biográficas machistas, racistas, porque hoje se fala muito isso na internet, né? A internet se tornou um campo minado de cancelamento de pessoas públicas, seja do presente ou seja do passado, e de destruição de reputações, e ninguém passa imune na internet, assim, todo mundo em algum momento é metralhado. E aí o Gandhi já foi retratado em uma série de textos e hashtags no Twitter e tal, como racista, como machista e tudo mais. E as pessoas me perguntam muito isso, mas vem cá, eu tinha uma admiração enorme por Gandhi, mas de repente apareceu para mim um texto dizendo que ele era racista, como é que é isso? E aí eu tento resgatar a verdade dos fatos, né? E ele teve realmente contradições na sua biografia. Realmente houve um momento, quando o Gandhi tinha 20 e poucos anos de idade, que chegou na África do Sul. Ele escreveu um artigo onde ele disse que os negros eram preguiçosos, né? Uma frase que, vista pelo mundo de hoje, é uma frase abominável.
mas que era muito comum naquela época, mas não é porque era comum naquela época que a gente não vai dizer que essa é uma frase racista, é evidente que é uma frase racista dizer que os negros são preguiçosos, mas esse mesmo ser que disse que os negros são preguiçosos, no final da vida empreendeu uma luta pelos direitos dos intocáveis, dos párias indianos que eram negros. Esse mesmo ser era também de pele escura, né, porque o Gandhi tinha pele escura, e esse mesmo ser disse que a não violência iria ser propagada na sua pureza pelo mundo, pelos negros, porque eram os mais discriminados, isso ele disse, e foi quase uma profecia, porque depois chegou na história Martin Luther King, Mandela, então os principais representantes da não violência acabaram sendo, de fato, a luta contra o racismo. Então, a gente não pode congelar uma personalidade por uma frase mal escrita dele da juventude, embora seja importante a gente debater essa frase e por que ele a escreveu. É importante a gente não maquiar a história de ninguém. De fato, ele escreveu essa frase, de fato, essa frase é racista, embora a gente deva compreender o contexto histórico, mas o personagem se transformou profundamente, né? Também é verdade que o Gandhi jovem proibia a sua mulher de sair de casa, o que é uma atitude machista, mas que nunca foi obedecido por ela, porque ela era uma mulher muito rebelde, sempre saiu de casa, principalmente quando ele proibia. Tem um momento em que ele decreta que eles não iam mais no ashram limpar os vasos, porque pela Índia quem limpa os vasos eram as castas mais baixas, os intocáveis, os párias. Eram eles responsáveis por limpar, não é vaso, né? Eles não usam vaso, o buraco onde eles fazem as necessidades. Quem limpava eram os párias, e o Gandhi diz aqui, não, aqui no ashram não vai ter esse tipo de preconceito. Todo mundo, quem usou, vai ter que limpar. E a mulher dele, que era de uma casta melhor, disse, não, eu não vou limpar. Eu não vou limpar porque eu sou da casta tal e eu não vou limpar. E aí, nesse momento, ele pegou ela pelo braço e queria tirar ela do ashram. Por conta dessa atitude, que é narrada por ele próprio na sua biografia, muita gente diz que o Gandhi batia em mulher. Primeiro que ele não bateu nela. Segundo que ele mesmo revela esse episódio como o episódio que o despertou para a não violência. A mulher dele ensinando ele a não violência de fato. Quando você se depara com esse tipo de conflito, e você é obrigado a mediar pela argumentação, não pela violência. Então, é evidente que foi um erro ele pegar ela pelo braço, querer tirar do ashram, mas aí não dá para dizer o Gandhi era machista. Isso são rótulos, né? São rótulos. É provável que a maneira como ele reagia na época, colocada no mundo de hoje, ia ser interpretada como um machista, mas será que também nas nossas atitudes, na minha, na sua, de todo mundo, não tem um pouco de machismo? Eu acho então a gente tem que deixar de rotular tantas pessoas, entender os contextos históricos, né? Saber fazer o debate do tema, que é importante, mas sem ficar rotulando as pessoas, porque isso chega a ser chato. Evitar santificar qualquer pessoa, né? Endeusar qualquer pessoa. Somos todos muito humanos e somos contraditórios. Isso é muito da natureza humana. Quem não é contraditório? E é nessa caminhada que a gente vai melhorando. E reconhecer a própria violência é o primeiro passo. Reconhecer o machismo que eu tenho, reconhecer o racismo que eu tenho, reconhecer tudo aquilo que para mim é sombra, é o primeiro passo para que ela possa ser transformada, né? Então eu não posso cobrar do outro que ele seja já perfeito ou sair cancelando qualquer um. Dar oportunidade para que o outro também se compreenda e se transforme, né? Eu acho isso muito importante. E tem algumas perguntas que foram feitas aí, eu acho que você já até acabou respondendo algumas, mas eu vou aqui resgatar. Então a Mirella falou assim, o que dizer sobre aqueles religiosos que não acham adequado atuar politicamente na sociedade para melhorar a vida da coletividade? Existe coerência nisso? Acho que você já até respondeu essa.
Eu acho que cada um faz a sua escolha, né? Se essas pessoas estão escolhendo isso, tudo bem. Eu, pessoalmente, acho que não existe contradição entre você praticar uma religiosidade e ter uma atuação na vida pública. Não existe contradição nenhuma e é até desejável, né? Porque todos nós vivemos em sociedade e todos nós temos um compromisso com ela. Então, eu acho isso. E É, eu pessoalmente não gosto nem disso que se fala muito no Brasil, de que não se deve discutir religião e nem política. Eu acho que são duas coisas que a gente tem que discutir muito, porque se a gente discutisse mais religião e política, a gente não estaria com as religiões da forma como estão e com a política da forma como está. Eu acho que se discute tudo, mas se discute com respeito à diversidade de vozes. Se fala muito isso, né? Futebol, religião e política não se discute. Não se discute por quê, né? Para mim, você discute tudo. E eu acho que se a gente se entende como parte de uma coletividade maior e deseja o bem público, a gente tem a obrigação de ter uma atuação na vida pública. Mas óbvio que tem pessoas que se sentem menos apaixonadas por uma intervenção mais firme na realidade, acha que contribuem melhor, exercendo com mais intensidade a sua espiritualidade, então também eu respeito o caminho de cada um. isso. A Brepaz tem o propósito de estar aberta para discutir qualquer tema. Então, nós temos essas lives aqui, a gente quer trazer todos os temas possíveis, sejam bem-vindos, inclusive interreligiosos, para que a gente possa fazer esse debate de forma respeitosa, né? No aprendizado, né? Ouvindo vários lados, né? Mas lados, porém, estamos todos juntos. E ela perguntou também o seguinte: Gandhi teria sobrevivido ao nazismo de Hitler? Acho que eu posso também dizer essa pergunta da seguinte forma: a não violência, ela é um meio eficaz contra o fascismo, uma vez ele estabelecido? Essa pergunta é as duas perguntas que você fez estão conectadas, né? E a primeira é uma pergunta muito comum: se o Gandhi se o método de Gandhi teria sido eficaz contra o nazismo. Não tenho dúvida de que seria, porque ele foi aplicado, né? A maior derrota que Hitler, uma das maiores derrotas que o Hitler sofreu, que o nazismo sofreu, foi quando eles tentaram tomar um país que eu não me lembro qual era, e houve uma resistência pacífica, obviamente que não liderada pelo Gandhi, liderada por outras pessoas, e essa resistência pacífica, através da não violência, derrotou o nazismo. Quer dizer, o método funcionou. Então, isso já aconteceu. Quem quiser saber mais sobre isso, você estava falando, antes da gente entrar ao vivo, você estava falando com alguém indicação de filmes, né? Você chegou a falar isso. Tem um filme que se chama Uma Força Mais Poderosa. Essa força mais poderosa é a não violência. O filme se chama Uma Força Mais Poderosa, ou A Force More Powerful, né, em inglês. Tem no YouTube esse filme inteiro, e esse filme tem, na verdade, é uma série feita para a TV, e são 6 sessões, cada uma sobre um país que usou a não violência. Então tem a Índia do Gandhi, os Estados Unidos do Luther King, a África do Sul do Apartheid, e tem esse episódio onde o nazismo foi enfrentado por um povo que eu não estou me lembrando qual é o país, eu não vou arriscar dizer qual é não, porque eu estou com medo de errar. Então a não violência funciona, tem sempre essa dúvida como se a não violência funcionasse só para casos leves. Então essa é uma dúvida que também tem quando a gente debate justiça restaurativa no judiciário, né? Você fazer círculo para mediar conflito no judiciário, e as pessoas acham uma ideia super legal, mas que funciona para conflitos leves, só para ladrão de carteira, não vai funcionar para um estupro, por exemplo. E é uma ideia também equivocada, que o círculo restaurativo é usado para tudo, inclusive para estupro ou para crimes graves, como, enfim,
vários crimes graves. A não violência funciona sempre. Quer dizer, funciona sempre não, pode funcionar para qualquer caso, não que ela funciona sempre, ela não funciona sempre, porque o Gandhi sofreu algumas derrotas na vida dele, não só o Gandhi como outros, né? Sofreram algumas derrotas na vida deles, mas o que eu pergunto sempre é assim, ele sofreu uma derrota, mas se ele tivesse usado a violência, ele não teria sofrido também? Então, as pessoas às vezes falam, será que se a gente tivesse enfrentado a ditadura civil-militar que o Brasil viveu de 64 a 85 com a não violência, teria funcionado? Não, o que eu digo sempre não sei se teria funcionado, mas o uso da luta armada a gente já sabe que não funcionou, né? Se a não violência iria funcionar, eu não sei, mas a luta armada foi praticamente humilhada pela ditadura. Então, para mim, o método da não violência é um método que envolve uma questão de princípio, independente de funcionar ou não. A não violência é um princípio para mim. Mesmo que ela não funcionasse em caso nenhum, eu usaria ela porque eu acredito que a gente deve ser não violento. E ela, efetivamente, na prática, ela funciona mais do que a violência. Por quê? Porque ela trabalha com a ideia do convencimento. Quando eu resisto de forma não violenta, ou seja, quando eu aceito até apanhar e não revido, nem verbalmente, o meu adversário, eu ganho opinião pública. E quando eu tenho a opinião pública do meu lado, eu sou muito mais forte. Então, o Gandhi jogava muito bem esse jogo de ganhar a opinião pública. Então, eu não tenho dúvida de que a não violência funciona na resistência a qualquer coisa, inclusive ao fascismo. Não é à toa que eu tenho tentado pensar e divulgar formas de se usar a não violência na resistência ao crescimento do fascismo na sociedade brasileira. E o Gandhi ele chegou a escrever uma carta, assim, só complementando a resposta, o Gandhi chegou a escrever uma carta para Hitler, né, onde ele começa a carta dizendo, querido amigo, né, eu vi essa carta que foi recuperada no seu original e está no museu na cidade de Mumbai, na Índia, ou Mumbai, depende de como você chama a cidade. Lá tem um museu e tem essa carta, o original dessa carta, não sei como ela foi recuperada, mas ela tá lá. Ele começa a carta dizendo, querido amigo, vários dos meus amigos estão me cobrando que eu escreva uma carta para você para convencê-lo dos grandes danos que essa guerra vai causar. Confesso a você que estou pessimista em relação a você dar valor ao que eu tenho a te dizer, mas mesmo assim eu vou te dizer o que eu penso sobre essa guerra. E aí ele fala para Hitler tudo o que ele pensava sobre a guerra e como ele previa, o Hitler não deu tanta bola para a carta que ele mandou. Mas eu acho isso, sim. Eu acho que a não violência, ela na resistência a qualquer coisa, independente da gravidade dessa coisa, ela funciona mais, mas mesmo que ela não funcionasse, eu a defenderia por uma questão de princípio. Isso. Eu vou avisar para todo mundo que a gente está chegando à primeira 1 hora da nossa live, e aí vai encerrar a nossa transmissão, e a gente vai recomeçar ela logo em seguida. Aí todo mundo que sai entra de novo, que a gente vai continuar esse bate-papo, que tem ainda muita coisa para a gente falar, né, Leandro? Muita coisa. Sim. Então, eu acho que a gente pode, inclusive, já fazer esse encerramento e já recomeçar essa live. Então, pode ser. Pode ser? Então, eu vou encerrar agora a transmissão e já estou recomeçando ela. Todo mundo entra de novo, então, para a gente continuar o bate-papo, ok? Vamos lá. Tá bom.